Boas malta, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Chief e hoje temos aqui um vídeo sobre o sistema de resina do Genshin Impact. Portanto, hoje vamos falar um bocadinho sobre este sistema, como é que funciona e a estratégia que vocês devem adotar desde o início do jogo para maximizar aqui o vosso potencial e o que conseguem fazer dentro do jogo. O que é o sistema de resina do jogo? O sistema de resina é nada mais nada menos que um sistema de estamina que nos permite fazer determinadas coisas dentro do jogo. Este sistema está disponível em vários jogos, especialmente em jogos para telemóvel, em jogos mobile, e é um sistema que limita a nossa progressão, ou seja, noutros jogos pode até inclusive não nos permitir jogar mais se nós não tivermos estamina suficiente. No caso do Genshin, o que acontece é que é um sistema que nos permite recolher recompensas de determinados bosses ou dungeons e que fazem com que nós consigamos progredir no jogo. Se vocês abrirem o mapa, vão ter aqui no canto superior direito um ícone de uma lua e à frente um determinado valor. Neste momento, como podem ver, eu tenho 54 de resina e o máximo que eu posso ter é 160. E este é o limite de resina que nós conseguimos acumular. Cada ponto de resina demora 8 minutos a acumular e temos então um máximo de 160, o que significa que atingindo os 160 de resina nós não vamos conseguir acumular mais. Portanto, temos que utilizá-la para depois voltar a acumular, ok? Em que é que nós podemos gastar ou utilizar a nossa resina? Se viermos aqui ao livro de aventura, temos então aqui dois pontos diferentes. O primeiro são os domínios, em que podemos utilizar resina para fazer domínios de artefactos, de material de extensão de armas e de extensão de talentos, e cada um deles tem um custo de 20 de resina. Vamos só apertarmos aqui para ver. Podemos ver aqui em baixo, custo de coleta de recompensas 20 de resina. O que nós podemos fazer também é bosses, portanto, temos aqui bosses comuns, elite e chefes. Os comuns, como os bosses elite, não gastam resina. Okay? Não temos aqui nenhuma indicação de resina, podemos simplesmente rastrear e procurá-los no mapa e receber as recompensas que eles nos vão dropando sem qualquer custo. Apenas os bosses chefe, os bosses mesmo de topo, aí sim é que já têm um custo de 40 de resina. Temos aqui ainda 3 bosses que não estão, aliás, um deles está aqui, que é o lobo, mas para além do lobo temos também aqui 2 bosses que nós podemos também fazer semanalmente. Não vou dizer qual é, que é para não dar spoilers, porque tem a ver também com a história do Genshin, mas temos então 2 bosses que também podemos fazer e que, tal como o lobo, tem um custo de resina de 60. Em que é que o Genshin é diferente de outros jogos? É nisto mesmo, ou seja, mesmo que nós não tenhamos, por exemplo, os 40 de resina, neste momento, para farmar este boss, podemos, na mesma, lutar contra ele. Portanto, se vocês quiserem testar personagens, se quiserem testar o dano, imaginemos que têm uma arma nova e querem testar o dano dessa arma, vocês podem na mesma enfrentar estes bosses, simplesmente não vão poder receber o tesouro, a recompensa que ele vai dropar se não tivermos então a resina necessária. Para recapitular, a resina então é um sistema de estamina que nos permite desbloquear recompensas de dungeons ou domínios, como se chama aqui no Genshin, e também de bosses. Como é que nós conseguimos resina? Através do tempo de vida real, portanto o tempo que vai passando, ganhamos um ponto de resina a cada 8 minutos, até o máximo de 160. Contudo, existem aqui 2 outras opções que nós temos disponíveis para coletar resina. E uma delas é a resina frágil. Isto é um item que nós vamos conseguindo através de recompensas quando subimos de nível. Neste caso, o meu rank de aventura é 44 e nós, ao subirmos de nível, desde o rank 20, julgo, que vamos recebendo recompensas na guild de aventura. Vamos até ir para lá. Podemos visitar então aqui a Catherine, da guild de aventura. E podemos ver então aqui resgate as recompensas de rank de aventura. Como podem ver, a nível 44 eu já resgatei estes prémios, portanto recebi 2 de resina frágil,
A 43 também tínhamos 2. Vamos recebendo esta resina frágil consoante vamos upando de nível, e depois começa a ser sempre frequente a partir de nível de aventura 20, 25, como puderam ver. Então, para que é que serve esta resina frágil? Esta resina frágil é um item que nós podemos usar imediatamente e que vai restaurar logo 60 pontos de resina. É um item muito valioso, porque a resina é muito, muito importante neste jogo. E há muitos jogadores que se sentem descontentes com o sistema de resina. Se vocês começaram a jogar agora, já devem ter então os 160 de resina disponíveis, mas inicialmente, antes do patch 1.1, o cap máximo era 120 de resina, não era 160. Portanto, isto foi uma alteração que foi feita a pedido de muitos, muitos jogadores, e que, embora o sistema tenha melhorado, continua a ser ainda para muitos jogadores difícil, gastando a resina que tem disponível. Não sobra muito mais para fazer no jogo, e isso é um dos pontos que tem sido um debate intenso entre os jogadores, o feedback dos jogadores e a empresa MiHoYo. Para além disso, o que eu aconselho é não gastarem esta resina frágil no início do jogo. Eu aconselho a esperarem pelo menos até rank de aventura 35, mais ou menos por essa altura. O ideal é ainda mais tarde um bocadinho, rank de aventura 40, porque vai-vos dar muito jeito no futuro. Foi isso que eu fiz. Eu fui poupando a resina que tinha, a resina frágil neste caso, e fui utilizando, por exemplo, quando consegui o Child, porque foi uma personagem que é uma personagem de água, Hydro, e eu não tinha recursos nenhums de Hydro, portanto, para ascender esta personagem, para melhorar o nível dele, e por isso tive que farmar muitos bosses Oceanite, podemos ver aqui, que é um boss que dropa então um material de ascensão para personagens Hydro, portanto de água, e eu, como não tinha feito até o momento praticamente nenhum destes bosses, tive que farmá-lo muitas vezes, e eu queria tornar o meu Tartaglia o mais forte possível, no menor espaço de tempo possível, como é óbvio. O que eu aconselho é a pouparem a resina. Por outro lado, também vai ser importante para, no futuro, inicialmente no início do jogo, não há um ênfase muito grande nos artefactos. Vocês podem simplesmente escolher os melhores que têm disponíveis, os que vão dropando durante o jogo e em missões, etc. E a farmar bosses que também dropam. E portanto não há necessidade, eu não senti essa necessidade, que é um erro, fazerem antes de rank de aventura 35, 40 é o ideal, mas fazerem estes domínios, estas dungeons que dropam artefactos, não há necessidade nenhuma. Outro item que eu vos quero falar é então aqui a resina condensada. Como é que isto funciona? Isto é um item que nós podemos craftar, portanto, vou estar aqui no banco de sintetização, e como podem ver, temos então disponível a resina condensada para sintetizar. O material que precisamos é o núcleo de cristal, que é coletado quando apanhamos borboletas de cristais. Estas borboletas vocês encontram facilmente aqui nesta estátua do Shed. Aqui à volta da estátua costuma ter destas borboletas, portanto se estiverem à procura basta ir até lá. Só precisamos de um, e precisamos então de 40 de resina original. Portanto, nós vamos usar 40, neste caso temos 56, vamos usar 40, não a fazer um boss, não a fazer um domínio, mas sim a forjar a resina condensada. Para que é que serve a resina condensada? Serve para que quando nós formos fazer um dungeon, um domínio, vamos receber o dobro da recompensa, ou seja, um domínio normalmente gasta 20 de resina, e nós vamos fazer aquele domínio e depois temos a opção de escolher gastar a resina condensada para receber as recompensas. E ao gastarmos resina condensada vamos estar a gastar 40 de resina, o que nos vai dar o dobro das recompensas. Ok, isto pode parecer um bocado estranho e um bocado difícil de entender, mas eu vou-vos mostrar. Vamos fazer aqui um domínio para vocês ficarem a perceber como é que isto funciona na prática. Podemos fazer aqui este domínio. Brace yourself. This is gonna hurt. Let me use myself.
escolher aqui as recompensas. Portanto, vamos aqui nesta aura, resgatar a recompensa, e então temos este menu. Portanto, o que nos indica é consuma resina para revitalizar a árvore, purificar e receber tesouro misterioso. Portanto, isto é a parte onde nós recebemos então o nosso bónus. Use resina concentrada ou condensada e ele tem uma recompensa adicional. Portanto, como estava a dizer há bocado, se escolhermos esta opção de usar, aqui à direita, de usar a resina original, vamos receber a recompensa uma vez por termos feito este domínio. Se escolhermos a opção à esquerda, usar resina condensada, nós só fizemos este domínio uma vez, mas vamos receber o dobro da recompensa porque estamos a gastar o dobro da resina. Ok? Faz sentido? Vamos então escolher aqui esta opção, usar resina condensada. E cá está. Temos então estas recompensas todas, que se usássemos a resina normal só teríamos metade das recompensas. Estou a ver ali um item de 5 estrelas que é espetacular, que é o que estamos neste momento. Como podem ver, nós continuamos com 57 de resina. Nós não gastamos resina da que temos atualmente porque usamos então aquele item de resina condensada, o que significa que ainda temos 57 de resina para utilizar. Aquilo é quase como uma salvaguarda e é excelente para nós fazermos domínios, porque especialmente estamos a poupar tempo e também ajuda muito no caso de vocês tiverem dificuldade com um domínio em específico, guardem a vossa resina condensada para esse domínio, porque assim vocês só fazem o domínio uma vez, recebem o dobro das recompensas num domínio que para vocês, ou numa dungeon que para vocês se calhar é mais difícil. Voltando aqui à cidade, quero falar um bocadinho da estratégia que eu uso e daquilo que vocês não devem fazer, que foi um erro que eu fiz logo no início do jogo. O erro que eu estou a falar é não gastar resina, ou seja, no início do jogo temos muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. E entre as missões, entre os eventos, entre conhecer o jogo em si, as personagens, todos os itens, o Genshin é um jogo muito completo, muito complexo ao início, e eu sinceramente no início do jogo não vi necessidade de gastar resina, portanto foi algo que me passou ao lado, e que olhando em retrospectiva eu só estive foi a perder tempo e recursos, porque a resina, chegando ali ao limite dos 160, não conseguimos acumular mais, portanto não usá-la diariamente é um erro, é o maior erro que vocês podem fazer, como eu fiz, que durante semanas a fio, eu acho que até chegar a nível, sei lá, 25, 30, não usei resina, não sei, quando fazia algum boss ou assim, mas lembro perfeitamente que não chegava a gastar a resina toda por dia, e isso foi o maior erro que eu podia ter feito. Onde quer que gastem a resina, pelo menos gastem, ok? É muito importante que a gastem diariamente. Podem também criar a resina condensada, eu esqueci de referir, então vamos fazer já isso, eu esqueci de referir, a resina condensada vocês podem ter um máximo de 3 de resina. O que é que isto significa? Significa que se vocês souberem que vão estar 4 ou 5 dias sem jogar Genshin, não podem simplesmente chegar ao jogo e guardar a resina toda que têm para usar mais tarde, ou seja, tem um limite de 3 resina condensada, por isso tenham atenção a isso, porque existe esse limite. A outra hipótese aqui, uma estratégia que vocês podem usar, é o que eu fiz, portanto, gastar a resina condensada no domínio para recebermos o dobro das recompensas e só fazermos o domínio uma vez, e depois voltam aqui ao banco e podemos então sintetizar novamente a resina. Portanto, ficamos novamente com uma, gastamos na mesma os 40 de resina e agora sim gastamos daqui do que tínhamos disponível para termos a sintetizar no momento, e desta forma, se só fizermos o domínio uma vez, voltamos a ficar então com a nossa resina condensada aqui no inventário. Por último, a estratégia que eu aconselho é então vocês usarem a resina em elementos da vossa equipa que vocês usam, mas também pensar no futuro. Se existe uma personagem que vocês querem muito ter e que vai estar disponível, por exemplo, num próximo banner, num sistema de invocações, e vocês querem muito ter essa personagem, pensem já à frente. Eu no início do jogo não tinha nenhum personagem Electro, portanto não tinha a Fischl, não tinha a Baidu, nem tinha a Kashin, portanto eu queria mesmo 2 personagens Electro para criar uma equipa diferente, e mesmo antes de ter estas personagens eu comecei a farmar estes bosses, por usar Apostasis Electro, que nos dropam estes materiais de extensão de personagens Electro. Isto é importante vocês tenham em conta se vocês querem criar uma determinada equipa ou ter uma personagem de determinado elemento.
comecem a pensar nisso e comecem a formar, não esperem até depois de terem a personagem, porque eventualmente vocês vão acabar por tê-lo, e é importante que vocês, quando a tenham, consigam logo upá-la e conseguir melhorar o nível dela, porque é assim que vocês vão conseguir ter logo personagens novas e conseguir ascendê-las logo ao máximo, ok? E para recapitular, o sistema de resina é um sistema de energia ou de estamina do jogo que basicamente permite-vos recolher as recompensas de domínios e de bosses, ok? Resina frágil restaura imediatamente 60 de energia, de resina neste caso. É um item espetacular, mas que deve ser usado com precaução e guardado, se possível, para eventos, guardado para late game, portanto acima de nível 35 ou idealmente nível 40-45, ok? Quando devem começar a gastar essa resina frágil. Resina condensada permite-vos fazer o domínio uma vez e receber o dobro da recompensa, e podem usar aqui a plataforma de sintetização para forjar esse item. E por último, não se esqueçam de gastar a resina diariamente. Se estão a pensar em personagens novos, tentem perceber quais são os itens da ascensão, quais são os bosses que vocês têm que fazer. Fica então aqui explicado o sistema de resina. Se tiverem mais dúvidas, deixem aí um comentário que eu vou respondê-los. E entretanto, fiquem atentos, porque se estão a começar a jogar Genshin, o jogo é muito fixe, vale muito a pena. E eu tenho mais guias de iniciante a sair. O próximo dia será à partida sobre o sistema de orações e invocações. Por hoje é tudo e até uma próxima.